pergunta, então. Quais as maiores falhas na comunicação no casal, do casal? Então, eu estava dizendo que uma das maiores dificuldades, né, das pessoas é entender dos casais que homem e mulher são diferentes. Nós somos diferentes em todos os aspectos e também na comunicação. Então, assim, uma das falhas que eu percebo que prejudica a comunicação no casamento, do casal, é a falta de clareza na comunicação. Aí eu estava dizendo que principalmente nós mulheres, né? Essa live promete hoje, né? Misericórdia. Já até sei que vai sobrar pra gente. Enfim, a mulher ela tem uma dificuldade de ter um foco no assunto, de ser clara no assunto. E a gente começa a conversar, discutir, expor um assunto, né? Não de brigar, mas de discutir, de expor um assunto. E aí a gente não consegue, a maioria das mulheres, né? Tem dificuldade de organizar o pensamento, princípio, meio e fim. E focar no assunto. E a gente começa, né, como diz o pastor Cláudio Duarte, com os nossos emaranhados de fios conectados, a gente começa a sair de um assunto. A gente começa a falar de filho, daqui a pouco a gente está falando do futebol, daqui a pouco a gente está falando do homem, da sogra, e o homem não sabe aonde que a mulher tá. Fica acuado no meio disso. Ele fica perdido. O que ela tá querendo dizer? Fica perdido. Então, Ela assim, não estava aqui, agora está lá. O problema sou eu ou minha mãe? Cabeça de ponto. Fora as indiretas. Quando ela fala alguma coisa, ela acha que a gente entendeu e a gente não entendeu nada. Foi uma indireta que a gente... Isso aí. eu tava lendo... É verdade isso, mulherada? Eu tava lendo outro dia. Pelas gargalhadas delas, é verdade. Eu tava lendo outro dia. Eu tava ouvindo outro dia uma mulher dizendo que ela falou pro marido assim: meu amor, vamos parar pra tomar. Não, você não quer parar pra tomar um café? Eles estavam viajando, né? Você quer parar pra tomar um café? Aí o marido disse assim: não, não quero. E continuou a viagem. Porque ela queria parar, né? Ela queria que ele entendesse. A gente faz isso, né? Ela queria que ele entendesse. E ele foi embora. Depois de um certo tempo, ele percebeu que ela já estava emburrada, de cara feia. E ele perguntou o que tinha acontecido. E ela disse assim: porque você não parou? Eu queria tomar café e você não parou. Você nunca entende o que eu falo. O idioma delas. Então, às vezes, o que acontece? Aí ele falou assim: por que você não disse que você queria parar para tomar café? Então, eu acho que quando a gente não comunica de forma clara, e nós mulheres temos essa dificuldade, né? O homem não consegue compreender o que a gente quer, e aí gera um conflito. Por outro lado, quando a mulher ela fala demais sai do foco, ela não organiza, o homem também, ele tem uma dificuldade de conversar, né? Ele tem uma dificuldade de falar. Então ele Arivelto, não, que é isso? Ele quer evitar um problema, aquela conversa ali, então ele faz o quê? Ele fica em silêncio. Ele pensa assim: se eu responder sim, ela vai me condenar. Se eu responder não, ela vai me condenar também. Então ele fica calado. Só que cai. É uma cilada. E engraçado, dentro disso, eu até fiz um tópico desse no meu TCC falando sobre linguagem verbal e não verbal. Porque tem a linguagem, a comunicação, na verdade, ela resume em 7% somente aquilo que você fala. Pensa bem. 7%. Olha lá, a mulherada não tá falando. Misericórdia. 93% do que a gente fala está na linguagem não verbal, que é a expressão facial, a linguagem corporal, o tom da voz. Gesticulação. A gesticulação. Então, às vezes, a gente fala uma coisa, né? A gente fala, mas o nosso corpo, a nossa fisionomia está falando outra coisa. Então, olha lá, a Fernanda está falando que o silêncio irrita muito, e é verdade, né? A mulher... Mas é porque pro homem tá tudo bem. A Cris já O homem tá sempre tudo bem, né? O homem, a única coisa que ele quer é paz. Aí ele falou assim: se eu falar, vai aumentar o problema, então vou ficar quieto. Só que o falar demais da mulher e o ficar em silêncio do homem também é um problema. Verdade. Né? É uma comunicação defeituosa, não é uma comunicação clara. E para que haja
uma comunicação saudável no casamento precisa haver clareza, né? Essa questão das falhas, né, na comunicação, tem essa questão que a pastora Eliane falou, né, que é falta de clareza. Você fala uma coisa, mas a interpretação é diferente. E também uma outra questão também que eu acho muito importante a gente colocar aqui sobre essa questão de falha na comunicação é o medo de conversar sobre assuntos difíceis. Aí isso o homem pior. O homem ele peca mais nisso, né? Então, para ele tentar, não, isso aí, se eu entrar nesse assunto, isso vai dar problema, né? Aquele ditado, quanto mais mexe, mais fede, né? Então, ele fala assim, se eu tocar nesse assunto, eu vou ter problema. Porque quando a gente fala de assuntos difíceis, tem duas situações. A mulher geralmente chora e o homem geralmente emudece, né? Fica calado, né? Na maioria das vezes. Nós estamos falando aqui do geral. Existem situações que é o inverso, que a mulher ela se cala e o homem que fala muito, né? Mas geralmente acontece isso, né? E aí dentro dessa Claramente, né? dentro dessa situação, botou aí, machão. dentro dessa situação aí de medo de conversar sobre assuntos difíceis, tem duas questões. Por exemplo, tem o lado do absolutismo, né? Que são casamentos onde a decisão ela é unilateral. Só uma pessoa decide e a outra tem que acatar. Isso acontece muitas vezes dentro do casamento, né? Só o marido que decide, não abre espaço para uma comunicação, para ouvir a opinião da esposa, né? E tem o outro lado também dos maridos bananas. E tem muito. Do banana. O banana é aquele que nunca decide nada, né? E aí, então, tem o lado, né, do cônjuge que não aceita a opinião do outro, que é o absolutismo, mas também tem o outro lado do camarada que nunca faz nada. E a mulher tem que ficar assumindo a posição dele, né? Cumprindo o papel dele. Então, a gente tem que observar essas questões, porque a comunicação ela é o remédio para curar isso, né? Quando o cônjuge ele abre espaço para a esposa ou o esposo conversar sobre o assunto, essa ideia de um decide tudo acaba, entendeu? E também essa questão de o homem nunca toma a posição que ele deveria tomar também acaba. Então, existe muito essa questão, medo de conversar sobre assuntos difíceis, tá? Aí tem essa questão aí, né, que eu costumo dizer, o homem que ele não assume a posição, é a posição de Adão, de sacerdote, né, de provedor, de líder. Aí o que esses bananas desses homens falam? Eles ficam falando assim, filho, vê com a tua mãe. Conhece alguém assim? Não faça mais isso, hein, homem? Vou começar a entregar aqui, vou começar a entregar os nomes aqui. Não faça isso. Eles reclamam que as mulheres mandam. Dando resposta para alguns aí, a Cristina colocou assim, a culpa é dos homens. Não é bem assim, né? Aí o Márcio colocou assim, o silêncio do homem é a resposta. Nem sempre. Nem sempre. O homem tem que... né? Então, o que acontece? Né? Quando o homem age dessa maneira, a ver com sua mãe, você vai sobrecarregando a mulher, né, de uma situação que ela não foi projetada por Deus para cumprir, né? Então, a mulher ela acaba assumindo a posição que não é dela, gera um estresse danado, gera sobrecarga emocional na mulher. E tem mais uma questão também, né? Ensina um comportamento errado para os filhos. Verdade. O exemplo. Né? A inversão de papéis. Aí o que acontece? Filho de banana é bananinha. Aí depois... os filhos viram os bananas também. E o filho cresce e vai te dar trabalho. Exatamente. A menina vira uma mandona também, né? Isso. Inversão de papéis, né? Tati estava falando isso outro dia numa live, né, Tati? A inversão de papéis. Os nossos filhos, eles nos copiam.
Então, assim, o tempo todo a gente está dando exemplo para eles dentro de casa, né? Então, isso Homem tem que ser macho. Homem, Olha o que tu vai falar. homem tem que ser macho. Conselho do pastor, gente. O homem tem que ser macho, mas ele também tem que ser cavaleiro, né? Então a última palavra é do homem, sim, mas ele tem que abrir espaço para a esposa colocar a posição dela, porque muitas vezes a mulher ela enxerga coisas que o homem não enxerga. A mulher ela tem esse sentido de detalhes, ela é mais observadora. Uma sensibilidade maior que ela tem, né? Exatamente, o próprio Deus deu isso para ela, né? É assim, eu acho que uma solução para essas falhas é um deles, né? Uma das soluções, né? Que tem várias. Mas eu acho que é o diálogo. Acho que é o mais importante. E tem se perdido isso dentro de casa. As pessoas não conversam. Às vezes conversam quando namora, aqueles que conversam, né? E quando casa, isso se perde. Então, assim, esse trocar de ideias, né? Opinião, conversar o que o outro acha, eu acho muito importante dentro de um casamento para que aconteça, né, essas situações. Como o Clóvis disse, às vezes esse empurra, né? Um para o outro, os papéis invertidos. Então, assim, a conversa, a comunicação é muito importante, né? E outro dia eu ouvi uma mulher falando assim, meu marido não conversa comigo. Aí a gente tem que se perguntar, mas por que ele não quer conversar comigo? Será que a minha conversa, será que é uma conversa agradável? Será que eu tenho me tornado uma pessoa agradável? Ou será que é só cobrança, crítica, apontar o dedo? Como? Rixosa, né? Rixosa, será? Mulher rixosa. Problema, né? Por que o marido não quer conversar? Então a gente tem que procurar ser uma pessoa agradável, né? A comunicação, o diálogo é uma solução para essa questão da falha dentro da comunicação no casamento. Tem uma Fala, Fábio. Pode falar. Assim, eu acho que o pessoal que está aí, que não é casado, né, deveria ter isso até em mente já. Se não consegue conversar no namoro, né? Como é que vai fazer? Como é que isso vai funcionar depois de casar? Eles beijam. Dica, né? O namoro, tem o namoro todo beijando na boca. Aí quando chega no casamento, que eles têm que beijar, eles param de beijar e quer conversar. Né? Tem que conversar no namoro. Depois de casado, tem que aproveitar. Para saber como é que é a batida. Uma questão sobre a questão do falha no casamento. Primeiro, o casal ele precisa aprender a dialogar, é o que a pastora Helena falou. Uma outra coisa também, o casal precisa aprender a trabalhar em concordância. É verdade. Né? Vai ter momento que a mulher vai ter que ceder, vai ter momento que o homem vai ter que ceder nas decisões, né? Então os cônjuges eles precisam aprender a entender que agora nós trabalhamos em parceria, né? Então, o que a Bíblia diz? Um reino dividido, ele não pode prevalecer. Né? Então, quer dizer, casamento onde um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, ninguém cede, ninguém fecha um acordo. Aí, meu filho, o clima vai ficar pesado, não vai ter ambiente agradável e ninguém vai conseguir ser feliz num ambiente desse, né? Agora não é mais eu, né? Somos nós, né? O casamento é isso, somos nós. É verdade, então, uma equipe. Pensando nessa questão de trazer harmonia, né, para o casal, trazer esse equilíbrio, vocês fizeram uma live há dias atrás sobre as 5 linguagens do amor, né? Sim. Como é que funciona essa? A gente teria algumas dicas de como funciona essa questão, porque às vezes uma linguagem de um não é a linguagem do outro, e a comunicação fica truncada, né? Eu quero comunicar amor, mas eu comunico o amor da maneira que eu sei, da maneira que eu imagino, né? Então, como é que fica isso? Como demonstrar amor? Como conciliar isso? Então, nós falamos nessa live que nós fizemos, nós falamos que cada um tem uma linguagem de amor. Igual o pastor Erivelto falou, às vezes eu vou comunicar, vou fazer algo para o Clóvis que eu gostaria que ele fizesse para mim. E nem sempre é assim, né? E eu tenho que comunicar na linguagem dele, E algo interessante, não está dentro disso aqui, mas eu vou voltar. Uma vez no encontro de casais, a gente estava fazendo um encontro de casais, né? E tem aquela parte do círculo.
E a gente estava falando sobre isso, sobre até questão dentro do sexo, né? Sexualidade. E sempre tinha uma mulher que falava muito e o marido ficava bem quietinho. Casada há 40 anos. 40 anos de casado. E o marido muito quieto. No último dia ele falou assim, eu quero dar uma palavrinha, eu quero falar uma coisa que acontece. Ele ficou 3 dias calado, mas na hora que ele falou foi um coice de mula. Misericórdia. Só ela falava. E ele não falava nada. E nesse dia ele falou assim, não, eu tenho uma palavrinha, eu quero falar algo que acontece. Na hora do ato sexual, todo mundo quieto, e o senhor falando já, né? O senhorzinho já, né? Vovô já. Ela fica alisando a minha orelha. O tempo inteiro fazendo carinho da minha orelha. E ele falou assim, aquilo ali me mata, porque aquilo ali me desconcentra. Eu tenho que fazer uma força para me concentrar. Aí ela falou assim, a vida... Ele aguentou esses 40 anos calado. 40 anos e não falou pra ela. Olha a falha. Aí o que ela falou assim, eu achei que você gostava. Ele disse, não, você que gosta de carinho na orelha, eu não gosto. Então o que acontece? Ela estava dando pra ele algo que ela queria receber, na verdade. Então, olha como há um defeito na falha, há uma falha na comunicação do casal. O que acontece? Então, é importante o casal entender isso. O que o outro precisa? O que o outro precisa ouvir? E algo interessante, importante, que a gente tem que entender dentro disso, que o casamento, ele é uma sociedade, né? No bom sentido da palavra, né? O pastor Ivel tem só sabe disso. A gente está trabalhando no mesmo time. A gente não está jogando num time oposto com um rival, competindo. Que às vezes dá a impressão. É a minha opinião, é a minha vontade. É a vontade dele, né? A gente está no mesmo time. Então a gente está trabalhando com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. De ser feliz, de tornar o outro feliz. Então, assim, uma dica é isso, é entender o que o outro quer, entender e também pensar antes de agir, levando em consideração que o casamento é uma sociedade. A gente não está disputando, a minha vontade tem que prevalecer, não, a gente está no mesmo time, né? Uma outra questão também, outra dica muito importante, é que o casal tem que aprender a separar tempo para conversar. Né? Muito importante. Um dia eu estava conversando com um irmão, ele virou para mim e falou assim, conversando sobre o casamento, ele falou, pastor, minha esposa, para ser perfeita, ela só tinha que ter nascido muda. Miserável. Olha, ele falou comigo, né? Mas a verdade é que há necessidade, o casal tem que separar um tempo para conversar sobre filhos, sobre a escola, conversar sobre a relação, né? Como é que está o casamento. E aquilo que nós estávamos falando anteriormente, né? Outra dica, você tem que saber falar e saber ouvir, né? Porque qual o grande problema que muitas pessoas falam, tanto homens quanto mulher? Pastor, se a gente tentar conversar, a gente briga. Então, os casais precisam criar uma maturidade, isso é maturidade, né? Maturidade espiritual e emocional, e entender que o diálogo ele não pode terminar em briga. Tem que aprender a compreender o outro, o jeito do outro, o temperamento de cada um. Isso é uma dica. Nós precisamos entender o seguinte, casamento ele é feito para você se aperfeiçoar. Então, quanto mais você vai se aperfeiçoando, né, vai permitindo esse espaço de mudança na sua vida, e aí acontece mudança na vida do outro cônjuge, vocês vão se aperfeiçoando, vai crescendo, e a relação vai ficando saudável, cada dia mais saudável. Né? É verdade. Sim. É isso aí. Bom, pastores, tem uma perguntinha aqui que eu não queria falar, não. Deixa eu fazer uma piada antes. Esses dias eu vi uma piada que foi assim, o cara tava jogando videogame... Foi piada de loura e de mulher, pelo amor de Deus. Calma. Tranquilo. O cara tava jogando videogame e a mulher falou assim com ele, eu não te entendo, você tá jogando videogame há um tempão e não me dá atenção. O que esse videogame tem que eu não tenho? Ele falou, um botão de mudo. Como é que continua a live dessa? Essa piada foi o homem que fez, com certeza.
Foi. Gostei, não achei graça, não. Não tem graça nenhuma. Mulherada não achou graça nenhuma aí. Eu vou responder pela ciência. Vai, manda a pergunta. Vai. Então, tem uma pergunta aqui que eu não queria muito fazer, não, mas eu preciso fazer, né? Então, eu vou te perguntar, pastora, mulher realmente fala demais? Olha lá, sem graça, piadinha sem graça, né? Então, vamos lá, deixa eu defender a nossa raça, né? Vocês acham por que Jesus, quando ressuscitou, mandou o anjo falar para as mulheres? Olha, vai lá e avisa que ele ressuscitou. A notícia espalhou rápido. Né? Então, na verdade, foi Deus que nos criou mais comunicativa. Eu li uma matéria esses dias, interessante. Mais comunicativa, adorei esse. Mais comunicativa. Eu vou explicar cientificamente por quê, tá? Já que ele falou cientificamente, vou explicar cientificamente. Eu li uma matéria esses dias falando que alguns cientistas americanos fizeram uma pesquisa muito interessante do cérebro do homem e da mulher. E eles acharam um gene, já tem bastante tempo essa pesquisa, no cérebro da mulher chamado FOXP2, na verdade no cérebro dos dois, né? Mas esse FOXP2, ele fala que é o gene da fala. Ele libera uma proteína no cérebro que faz com que desate, né, a parte da linguagem no ser humano. E há uma concentração maior no cérebro feminino. Por isso, a mulher, ela tem a necessidade de falar mais que o homem. Agora tá explicado. Então, foi Deus que criou. Então, né? Tem um jeitinho da gente diminuir esse FOXP2 nelas? Tem um remedinho? A gente fazer? Deixa eu concluir o raciocínio. Deve ser uns 4 vezes mais, né? Não, vou te explicar quantas vezes mais. A mulher tem necessidade de falar 20 mil palavras por dia. E o homem, 7 mil palavras. Ah, misericórdia. 3 vezes. Então, mais ou menos 13 mil palavras que a mulher fala mais que o homem. Mas foi Deus quem fez, colocou essa proteína no nosso cérebro. Ao seu lado. Isso aí. Outra questão. Do seu lado. Falar que o pastor Clóvis está muito engraçadinho hoje. Outra questão interessante, além dessa questão do FOXP2, né, que é essa proteína que é mais intensa na mulher, o homem, ele usa mais o lado direito do cérebro, né? Em contrapartida, a mulher, ela usa os dois lados do cérebro, o direito e o esquerdo, né? O lado direito do cérebro do homem, ele é responsável, né, pela questão Desculpa, Márcio. Comentário? Márcio, e o homem é obrigado a escutar tudo isso. Não, é o lado direito. É obrigado. Científico. E o lado direito do cérebro, ele é o lado da questão objetiva, da questão conclusiva, das questões exatas. Você pode observar que o maior número de matemáticos do mundo são os homens, não são as mulheres. Né? Eu nunca ouvi falar de uma mulher que ganhou o prêmio Nobel da física e nem da matemática. Né? Porque o homem, ele já usa mais o lado direito. Então, o homem, ele é objetivo, ele trabalha mais com a parte conclusiva. Qual é o que entra nessa questão? Por exemplo, o homem, ele faz uma tarefa de cada vez, né? E ele não gosta de ser interrompido enquanto ele faz essa tarefa. Tá ouvindo, né? Ele se sente perdido, pecado. Ele não consegue. É muita coisa para ser processada ao mesmo tempo para gente. Entendeu? Se você falar, assim, faz isso aqui, faz isso aqui só. A gente olha o leite. Nós vamos fazer direitinho. Agora, a mulher, por ela usar os dois lados do cérebro, eu tenho até uma mensagem que eu prego sobre isso nos encontros de casais. A mulher, por ela usar os dois lados do cérebro, o que acontece? Ela consegue fazer as coisas ao mesmo tempo. Então, tu vê, numa teta ela tá dando mamar para a criança, na outra ela tá misturando feijão. Né? A mulher é assim,
A gente consegue fazer várias coisas junto. O homem fica bem surdo quando está fazendo as coisas. Ele faz uma coisa. Se você falar, ele não escuta. Porque a caixinha dele, ele abre uma caixa de cada vez, né? A gente... Então, o que acontece? Tem esse lado, né, do homem, que ele é objetivo, e a mulher, ela é mais subjetiva porque ela usa os dois lados do cérebro. Mas qual é a questão? Ela não desliga das coisas com facilidade. Ela não desliga das emoções vividas com facilidade. Ela perde mais o sono do que o homem. Ela tem mais facilidade para ter insônia do que o homem. E a mulher, por ela usar os dois lados do cérebro, ela faz associação. Então, por exemplo, ela faz associação. Então, quando o homem... As mulheres estão vibrando ali, que usam os dois lados. O que acontece? Quando o homem fala, a mulher fala assim, nós precisamos conversar sobre alguma coisa. Aí ela fala uma situação no casamento. Aí o homem, pá. A nossa mente, ela é, pá, focada. Então, vamos supor, vai falar, nós vamos conversar sobre a educação das crianças. O homem pensou nas crianças. Nessa comunicação, como ela é subjetiva, ela vai falar das crianças, ela vai falar do colégio, ela vai falar da igreja, ela vai falar da sogra, ela vai falar do salário, o homem fica perdido no meio disso tudo. Entendeu? Onde eu tava? Porque o homem ele é objetivo, a mulher é subjetiva. Né? Agora, tem um lado positivo da mulher, por ela usar os dois lados do cérebro. Ela é muito mais intuitiva e ela é muito mais sentimental. O homem é mais racional, por causa da questão do cérebro. Né? Outra coisa também é interessante, que a gente vai observando nas mulheres, né? Falando sobre essa questão, a mulher fala mais, fala menos, e por que isso? Ele está falando mais que eu. Está provado. Aqui em casa não é regra. Aqui não, aqui é uma briga. Não, calma. Mulher de pastor é outra coisa. Os pastores e pastoras são outra coisa. Aqui a gente briga para falar. Mesmo que seja pastora, esposa de pastor, pastor fala. Aqui briga pelo microfone, né? Ó, quer ver, você observa muito claro essa questão do cérebro do homem e da mulher, até nas frases dos homens e nas frases das mulheres. Né? Por exemplo, como pelo homem ser objetivo, ele vai falar assim, ó, eu sei que, né, você é, né? Ó, isso é desta forma. Ele fala definindo, entendeu? Porque ele é objetivo. Agora a mulher, qual é o tipo de frase que a mulher fala? Eu sinto que, né? Eu acho que, ó, tem alguma coisa me dizendo. Vai. Por quê? Porque a gente fala com precisão e objetividade. Elas, né, vocês já falam com emoção e subjetividade, diferente. Foi Deus que formou a gente dessa maneira. Vê que Deus, ele é maravilhoso, né? Ele botou duas coisas totalmente diferentes, jogou lá no Éden e falou assim, agora vocês se viram. Assim, e as mulheres, essa questão, né, de achar o equilíbrio, que eu acho interessante, que a gente deveria buscar, né? Mas a gente disputa quem tem a atenção, quem vai vencer. E assim, agora está acontecendo isso nos comentários, né? O pastor Clóvis elogia as mulheres vibram. Fala dos homens, aí tem algum homem... Eu vou cobrar isso aí depois. Vibra. Então, mas o que acontece? O homem é mais objetivo. O homem quer resolver. Falou de um problema com ele, ele vai para resolver. Ele não vai desfocar, ele quer resolver aquele para depois pegar no outro. É o dominador, né? É que, na verdade, os homens, eles falam para se comunicar, para resolver um problema, para consertar aquilo ali. A mulher não. A mulher, ela fala para se relacionar, para se conectar. Ela fala para falar. Essa é a diferença. A gente quer se conectar. Mulher, a gente chega em algum lugar que tem mulher, você quer se conectar. Você puxa assuntos do tempo, de roupa, da fila. Homem, ele só vai falar se tiver alguma coisa para falar com outro homem. Vocês já viram as mulheres conversando? Olha, tu vê aquela roda de mulher lá, 6, 7 mulheres conversando. Elas vão falar uns 10 assuntos diferentes ao mesmo tempo.
Não, e elas vão conseguir interagir, elas vão entender. Ó, fulano estava falando isso, ciclano estava falando. Agora o homem não. Enquanto um fala, todo mundo fica quieto. Aqui ditado, enquanto um burro fala, os outros abaixam a orelha. Né? Um homem está falando, todo mundo vai ficar quieto. Né? Aí tu imagina só, as diferenças, são dois mundos diferentes. Mas Deus fez isso justamente para criar a maravilha do casamento. Né? Tu imagina como é que o mundo ia ser cinza, ia ser, né, cinzentado, sem cor, né? Sem cor, né? Sem beleza, sem graça, se sabor, a mulher fosse igual ao homem. Não dá. Né? Então, Deus, na verdade, a graça, né, a alegria, o prazer do casamento está nessa diferença. Entendeu? Só que a gente tem que trabalhar isso, para que isso seja positivo na nossa vida, e não negativo. A gente, às vezes, se esquece, né, de por que a gente se apaixonou por aquela pessoa. Porque, às vezes, a pessoa falava assim, desde lá de trás, e a gente se apaixonou, mas depois a gente só ressalta alguns defeitos, né? Eu acho que, às vezes, acontece isso também no casamento. A gente olha muito para os defeitos, né? Exatamente. Bom, o tempo não para, né? Infelizmente. Passa rápido. Pastor, mas assim, vamos lá, pastores, né? Deixa ela falar um pouquinho também. Fica comprovado que os homens falam mais do que as mulheres. Isso aí, tá vendo, né? Pastores falam mais do que pastores. Vamos melhorar assim. Eu vou ter que gastar minhas palavras depois com ele. Vai ter que ouvir. Isso aí. São 20 mil diárias. Não, mas ele é um exemplo. Imagina só trancar dentro do apartamento com ela todo dia. Quarentena. Já bem que existe live. Eu tô gastando minhas palavras nas lives, vai. Que bom. Bom, mas assim, vamos lá. Biblicamente, vamos falar de um exemplo, ou de um texto, ou de um contexto bíblico que nos ensine um pouco dessa comunicação, pastores. Vocês têm alguma ideia assim? Não que o que a gente falou até agora não seja bíblico, né? A gente fala com base no que Deus criou, no que a gente... Mas assim, alguma mensagem bíblica em cima disso? Porque eu acho que tem algumas mulheres aí que precisam ouvir da Bíblia para entender. Brincadeira. É Deus que mandou. Foi Deus que mandou. As mulheres falam que odeiam quando o homem vira e fala assim: tu tem que me obedecer, tu tem que ser submissa. Porque aí é autoritarismo, né? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Usa a Bíblia de uma forma errada, né? Com a questão da Bíblia, o que a gente aprende? O casamento, a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Isso quer dizer que é uma fusão dos dois, né? É um agir dos dois. Então nós precisamos entender que para o casamento funcionar de acordo com a Bíblia, você tem que ser menos egoísta e mais altruísta, né? Em que sentido? Porque aquilo que a Bíblia exige do homem e aquilo que a Bíblia exige da mulher é altruísmo. Preste atenção, olha só. Paulo fala que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, né, a ponto de se entregar por ela, se sacrificar, morrer por ela. Então, o exemplo que Paulo está dizendo é o seguinte, é um exemplo de altruísmo. Então, o papel do homem, olha, negue-se a si mesmo, né? Morra pela tua esposa. É isso que Paulo está dizendo. Eu sempre falo, né? A gente está agora, as feministas não gostam de ouvir sobre submissão, não. Paulo era casado. As feministas não gostam dessa palavra submissão porque tem um peso errado. Mas eu sempre falo, é fácil a mulher se submeter a um homem que a ame como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa questão do altruísmo, tu vê, olha, então o homem tem que ser altruísta a ponto de se sacrificar pela mulher, e aí Paulo também diz, e a mulher seja submissa ao marido. Então, quer dizer, o altruísmo vem dos dois lados. É o que a pastora Helene falou. Se o homem ama a mulher a ponto de morrer por ela, automaticamente essa mulher ela vai se submeter a ele
com prazer e alegria. Então, a base bíblica da comunicação no casamento, para ter um casamento saudável, né, um casamento feliz, é altruísmo. É matar o eu, o egoísmo, e olhar sempre pelo cônjuge. Esse é o princípio. A pastora Ju falou ali, pegar a cruz, né, de cada dia, mas a cruz não é esposa, nem esposo não, tá, gente? Gente. Eles falam assim, eu tenho que carregar minha cruz. A cruz é o nosso eu, né? Que tem que ser mortificado todo dia. Então, assim, o nosso padrão, os comentários hoje não estão demais. O nosso padrão é a Bíblia, né? Brigando aí nos comentários. Então, o nosso padrão, a nossa bússola, na verdade, para o casamento, para a comunicação saudável, é a Bíblia. Ela não fica antiquada, ultrapassada, com o passar do tempo. A Bíblia diz como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, assim, nós somos pessoas diferentes, como nós falamos lá no início, né? Em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual, também na linguagem, mas nós mesmo tendo pensamentos diferentes, sendo diferentes, nós podemos andar em concordância, né? A Bíblia fala isso. Então, eu acho muito importante a gente olhar para a Bíblia. Então, assim, uma casa, como o Clóvis disse, uma casa dividida, ela não vai ficar de pé, ela não pode prevalecer. Se igual o pastor Iriel falou, se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, é queda de braço, né? Quem vai prevalecer? Qual a vontade de quem vai prevalecer? Não vai funcionar o relacionamento. Então, nós precisamos entender que a gente está no mesmo time, que é bíblico o homem ser autoridade sobre a nossa vida, mas também com esse amor sacrificial, quando ele se entrega, quando ele está disposto a abrir mão da vontade dele, a mulher também vai fazer a parte dela, né? Às vezes a parte dela também é se calar, acatar a vontade do homem, né? Uma coisa também que a gente tem que colocar é o seguinte, a igreja, ela nunca foi tão aberta e tão esclarecedora nessa área como no tempo que nós vivemos, né? Hoje nós vamos ver, hoje a gente ensina sobre isso para a igreja, a gente prega sobre isso, a gente tem encontros de casais, nós temos cursos de casais como Casados para Sempre. Nós temos hoje até sexólogos cristãos. A pastora Eliane, inclusive, vai fazer uma live com uma sexóloga cristã, a Ariane Marques. Daqui um dia o fogo vai pegar. Eu quero ver. Eu vou ficar no meu quarto fazendo as perguntinhas. Todo mundo vai assistir. Vai ficar lá perguntando? Eu vou fazer. É para homem e para mulher, gente. Para homem e mulheres. Tá bom. Misericórdia. Nós vamos botar fogo na fogueira mesmo. Vamos jogar gasolina e taca fogo, né? Então, quer dizer, a igreja nunca falou tanto sobre isso como tem falado, né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse momento, esse nível de conhecimento para gerar transformação na nossa vida, né? Se os nossos pais, eles não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo, né, de conhecimento, e tiveram um casamento, uma história, né, triste ou com falhas, isso não quer dizer que esse ciclo vai continuar na nossa vida. Precisa repetir a história. A gente pode ter um ciclo diferente, a gente pode ter um casamento diferente, e o conhecimento, ele gera isso. É verdade. Né? Então a Bíblia, ela já ensinou tudo que a gente precisa. Tá? E a igreja hoje dá essa oportunidade, mas a gente tem que ter essa abertura na nossa vida, né? E trabalhar mudanças. Aí você vai ter um casamento feliz, saudável, e você pode ter uma história muito diferente da que seus antepassados tiveram, né? Então acho que é isso que é importante, né? E gerar essas transformações na nossa vida, né? E aí o casamento ele vai ser abençoado, e aí o que acontece? Você vai ser feliz, seu cônjuge vai ser feliz, e você vai criar um ambiente de ensino, de exemplo para os seus filhos. Então, você quebrou um ciclo de derrota, você gerou na tua vida um ciclo de vitória, e você ainda projetou para os teus filhos um futuro de vitória. Olha que coisa extraordinária. Quando a gente abre a nossa vida para mudanças, transformações e aperfeiçoamento.
A Marcela falou maturidade. Eu acho que a palavra, né, dentro de tudo isso, maturidade e equilíbrio, né? Muitas vezes a gente erra, tem conflitos dentro de casamento, entre cônjuges, se amam, as pessoas se amam, mas às vezes por essas falhas na comunicação, acabam que gera, né, conflitos desnecessários. Eu ia comentar sobre isso. Alguns casais, a gente vai conversar com eles e a gente percebe que eles querem a mesma coisa. Eles querem ser felizes, eles querem que o casamento dê certo, eles não querem se separar ou ter problemas, eles querem. Mas às vezes eles não sabem como fazer. Não buscam uma ajuda, ou não querem, às vezes, ceder, né? Também. Algo interessante que o Cláudio falou sobre a questão do temperamento, porque cada um tem um temperamento. E a gente ouve muito isso, a gente trabalha aí o Tati, né, no curso Mulheres Fazendo Diferença, e a gente fala muito sobre isso, a aula de temperamento, sobre você entender... Fala muito dos homens? Não, a gente fala muito da gente. Não, a gente só fala da gente, só. A gente só fala coisa boa de vocês. Só coisa boa. Só coisa boa de vocês. Só fala defeito da gente. Eu falo, gente, foca em você. O que acontece? Um problema, quando a mulher ela é sanguínea ou ela é colérica, que ela fala muito, e ela pega um marido que é mais calado, que ele é um fleumático. Aí dá um problema muito grande, porque o silêncio dele é do temperamento, mas para ela passa como indiferença. Entende? Então, assim, e vice-versa, né? Essa mulher fala demais. É porque às vezes o temperamento dela tem necessidade de falar. Igual eu sou sanguínea. Sanguíneo fala com a mão, né? Gesticula. Aqui é colérico e sanguíneo, né? Colérico e sanguíneo. Misericórdia. Vitor lá no bobeiro. Ô, Vitor! Não li. Então, a gente tem que entender isso, que cada um tem um jeito. E se aceitar o outro do jeito que ele é, não querer fazer com o outro, né? Que o outro mude. Pastor Morelli sempre fala uma frase nos casamentos dele, que eu não posso mudar o outro, eu posso mudar a mim mesmo. Eu não tenho como mudar o outro. Então, se tem algo ruim acontecendo, tem que começar a me mudar. E aí o outro vai mudar, né? Tudo vai mudar. Quando a gente aceita, assimila, isso tem que ser uma coisa que tem que vir lá do namoro. Mas isso não quer dizer que possa ser mudado no casamento. Tudo depende de você dar abertura ao Espírito Santo, de você buscar conhecimento, mas a gente precisa entender o seguinte: cada cônjuge, ele tem a sua individualidade, né? Então, às vezes a mulher, ela é mais falante e o marido é meio caladão. E não adianta você sonhar que o marido vai começar a falar igual uma maritaca de um dia para a noite, que isso não vai acontecer. É a essência dele. É a essência dele. Então, o que vai ter que acontecer? Aí entra a maturidade da pessoa. A mulher, ela vai entender que o marido, ele, por natureza, vai falar menos, e ela vai aceitar isso, é a identidade dele, e o homem, por sua vez, vai se esforçar para procurar falar um pouco mais, porque ele entende que a mulher precisa disso, né? Então, quando tem esse trabalho em equipe, na comunicação, a coisa funciona. Verdade. Exatamente, né? A gente precisa alinhar, né, tudo isso, né? A gente precisa entender até que tipo de temperamento nós temos, nos conhecer, para poder compreender o outro também, né? Voltando ao assunto, foi falado sobre a linguagem do amor, né? É importante a gente saber. A gente está dentro de um casamento para poder entender o outro, compreender o outro, a linguagem, a formulação, nem tudo que às vezes é desse jeito mesmo. A gente precisa estar aberto a mudanças, né? E isso aí é imprescindível. A gente tem que estar aberto a ceder muitas vezes, né? Esse é o desafio de muitos casais também, pastores, na quarentena. Tem casais que estão se dando super bem porque voltaram a conversar, né? Estão se conhecendo depois de 10, 20 anos novamente. E agora tem um casal que não tá conseguindo alinhar isso. Está saindo, desajustando tudo. Tá dando ruim. O cara prefere pegar Covid. E tem gente que não sabe. O cara falou, pastor, o Covid é menos letal do que minha mulher.
Misericórdia. Não aguento. Misericórdia. Quero voltar para trabalhar. Socorro. Quando é que tu viu o brasileiro querer voltar para trabalhar? Agora ele quer voltar para trabalhar. Desejo do povo. Então, desafio, né, pastores? Na quarentena, esse povo aí que tá arrancando os cabelos precisa seguir tudo isso aí, né? Diálogo, o que falou aí, adorei essa palavra, clareza. Eu tenho aprendido muito com isso, né? E muito com a Eliane também, né? Porque é importante ter alguém, gente, para cuidar de você nesse quesito aí, né? Puxar aí um pouquinho. A gente precisa ser claro nas nossas mensagens, né? A gente sempre brincava um pouco, né? Ah, vamos sair para comer. Ah, quer comer hambúrguer? Ai, não sei. Ah, quer comer pizza? Ai, não Eu quero sei. ter uma coisa gostosa, que eu não sei o que Eu é. falo pra Eliane, eu falo assim, eu quero que você me responda com sim ou com não. Eu preciso de uma resposta objetiva. Eu falo assim, vontade de comer uma coisa gostosa, mas eu não sei o que é. Ele fala, é doce, é salgado. Eu falei, isso daí deve ser só no céu. O que ela queria comer, sabe? É no céu. Ela falou, quero comer alguma coisa gostosa. Aí tu começa, hambúrguer. Ah, não. Falei, quer comer uma coisa gostosa? Tem eu aqui, olha. Aí agora eu tenho aprendido a ser clara nas minhas mensagens. Eu quero isso, tenho que expor isso. Claro que tudo é a maneira de ser falado, né? Às vezes a gente tem razão, mulheres. Às vezes nós temos. Não, às vezes não, quase sempre. A gente tem razão. Só que a gente perde a razão quando a gente fala de maneira grossa, ríspida e diferente. Isso aí, perdemos a razão, né? Exatamente. Quando a gente trabalha com equilíbrio, né, e maturidade, tudo funciona legal e todo mundo ganha. É isso que é importante. Bom, Mas... nós... Eu não vou comentar, não, porque eu vou ter que comentar, né? Márcio disse ali que Gisele quis o corpinho. Agora ela ficou com o corpão. Picanha maturada. Gente, pastores, eu sei que a hora ela não para, né? Então, a gente quer, assim, deixar vocês um pouco mais à vontade. Sei que vocês já estão, mas um pouco mais à vontade. Mais à vontade, essa live vai ser. Para algumas considerações, assim, que vocês acharem mais importantes, Tá fora dando do aí. roteiro, fora dessas perguntas que a gente falou, né? Que vocês acharem mais... Ah, pastor Carlinhos, o homem sempre tem razão. Até se vocês quiserem repetir alguma coisa, é importante. Exato. Assim, uma coisa que nós não falamos aqui, que eu acho muito importante, como o nosso público, eu sempre falo, né? A maioria é mulher. Ó, pastor Marcos Veiga entrou, ó. Eu acho muito importante essa questão da comunicação, né? Como eu comecei a falar, eu vou terminar falando o oposto. Como a gente fala muito, a mulher fala muito, quem fala muito erra muito. Erra muito. Então, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. Muitos conflitos, muitos problemas dentro da nossa casa, inclusive agora na quarentena, poderão ser evitados se a mulher souber usar de sabedoria. Então, muitas vezes a sabedoria, como a Tati falou agora há pouco, é você saber falar na hora certa, é você saber a forma que você fala. Eu acho isso muito importante, porque na quarentena agora, no nosso contexto agora, tá todo mundo cansado, tá todo mundo sobrecarregado, ansioso, com os nervos à flor da pele, com conta para pagar, com incerteza do dia de amanhã, e acontece o quê? Por causa desse estresse, a mulher acaba, né? Tô falando mulher, tô falando da gente, né? O ser humano, os dois, mas principalmente a mulher, ela acaba falando muito. Então isso, a Bíblia diz que a mulher que ela fica falando sem parar, reclamando, como o Tati falou agora há pouco, é a mulher rixosa, é como uma goteira na cabeça do marido. Ninguém aguenta esses comentários, né? Ninguém aguenta uma goteira na cabeça. Então nós precisamos entender que é tempo da gente edificar, é tempo da gente vigiar, como a gente fala, com o esposo, com os nossos filhos, né? Pra gente sair disso com um casamento mais forte, mais edificado, melhor. Não para sair com conflito.
da quarentena, né? Para a gente sair um casal mais próximo, mais junto. Para finalizar aqui, a mulher, o homem, ele quer, né, amor. Né? O homem, quando ele fala de estabelecer um casamento, a primeira coisa que ele pensa é no sexo. Né? Mas a mulher, ela pensa em segurança. Isso é até provado sociologicamente, né, psicologicamente. A mulher, ela busca no homem segurança, estabilidade. O homem busca na mulher, né, a questão mais sexual. Né? Prazer, né? Isso, prazer. Então, o homem, agora eu vou falar para os homens aqui, ele tem que cumprir essa figura de segurança. Ele tem que cumprir essa figura de estabilidade. Né? Isso é bíblico. Ele é o provedor, ele é o líder. Ou seja, a mulher, quando ela sente segurança no seu esposo, ela vai liberar tudo aquilo que precisa ser liberado dentro do ambiente de alegria. Você está entendendo? Então, é verdade, né? Então, mas muitas mulheres, elas não sentem segurança no marido. Muitas mulheres, por exemplo, trabalham fora, não é porque querem independência financeira. Muitas mulheres trabalham fora porque não têm segurança no marido. Verdade. Porque tem medo de passar por necessidade. Então, às vezes, elas abrem até mão de cuidar dos filhos para trabalhar fora. Não é porque elas querem, não. Porque não tem a segurança. Existem casos diferentes. Eu estou falando aqui especificamente sobre esse assunto. Então, o homem, ele tem que gerar um ambiente de segurança para a mulher. E isso vai trazer para ela tranquilidade. E aí ela vai também corresponder às expectativas do homem. Né? Mas tudo isso vai começar onde? Na comunicação. Quando eles sabem, quando fala, quando abre o jogo, quando expõe as realidades, quando constroem sonhos juntos. Né? Então o diálogo aqui, a concordância é ponto importante para um casamento saudável. Uhum. Amém? Perfeita colocação. Perfeito. E assim, o homem, com relação à segurança, eu acredito que ele seja um dos grandes responsáveis pelo equilíbrio, em equilibrar as coisas. Quando a mulher está, digamos, aqueles dias, que ela está no pico dos hormônios e de tudo mais, o homem não pode desequilibrar também. O homem não pode também estar, né? Ele é o equilíbrio, Mantém essa. Tanto é que a mulher é muito mais de euforia, com muita coisa, e o homem ele é mais, normalmente, mais centrado. No chão, né? Trazendo essa responsabilidade para a gente, essa função de manter o equilíbrio, muitas vezes também é nossa, né? Sim. De manter... Eu acho que ao mesmo tempo, essa questão da TPM aí, né? Que a gente fica fora do nosso normal. O homem tem que entender, né? Que vai passar. São 3 dias, 4 dias, vai passar. O Clóvis outro dia fez a conta de quantas TPMs ele já aguentou desde que eu tô com ele. 20 anos casado. Vai fazer 20 anos casado agora em julho. Não é bom fazer essa conta, não. Eu É fiz. assustador. Olha lá, pastor Vitor, não fica perto, não. Aí, ó. Porque olha só essa questão. O homem, olha só a situação. O homem, ele entra ele sofre uma mudança hormonal da adolescência para a juventude, que é a puberdade, para a idade adulta. Depois ele só vai sofrer uma mudança hormonal quando ele está entrando na andropausa, 55, 60 anos. O homem tem quase 40 anos de estabilidade hormonal. Continua a mesma coisa, a linha. A mulher, Igual a gente. ela sofre alteração hormonal uma vez por mês. Eu acho que Deus estava de sacanagem com vocês. É uma aventura, gente. Com vocês. Eu não sei. Então tu pensa bem, com esse desequilíbrio. Quando o homem, ele é centrado, esse pastor Erivelto falou, ele é centrado, ele vem para trazer a estabilidade, ele ajuda Ele a vai mulher compreender esse momento, né? Ele vai compreender esse momento da mulher. nisso. Isso vai facilitar todo o ambiente. Na verdade, a gente planta, a gente colhe, né?
é uma semeadura no casamento. Quando eu entendo o outro, eu vou agradar o outro, eu vou fazer o outro feliz, eu vou entender que aquele dia ele não está muito legal, não está bem, né? Aquilo vai passar. Na verdade, todo mundo ganha. Isso que a gente tem que entender. Quando eu facilito a comunicação no casamento, quando eu facilito o relacionamento, os dois saem ganhando, né? Os dois são felizes. Amém? Bora. A gente começou a nossa live fora da hora, né? Então, já vai estar uma contagem aí, a gente vai encerrar. Então, a gente vai encerrar junto, né? Não vamos... Daqui a pouquinho, queridos, vai começar aí, porque eu não me lembro a hora que nós voltamos novamente. A gente saiu e voltou. Que a gente saiu e voltou. Então, já deve começar uma contagem aí, mas a gente vai aproveitando esse restinho de tempo para a gente abençoar ainda mais a vida de vocês aí, não é verdade? Amém. E o que nós estávamos falando sobre isso é essa questão seguinte: o casamento é uma construção contínua. Você casa, aí tem os primeiros anos, que são anos de adaptação, né? A saída daquela fase da vida de solteiro para a vida conjugal. Aí depois vão vir os filhos, aí tem fase, né, de maternidade, que é complicado, né, para fazer sexo, por exemplo, né, quando os nenenzinhos nascem, ainda mais quando nasce um atrás do outro, igual Erivelto e Tati, né? Não agora dá já tempo. passou. Se vira nos 30. Graças a Deus. A gente tem 26 segundos. 26 Então, segundos. tem que ter equilíbrio. A gente quer agradecer tá, o convite. Muito obrigada. Nos sentimos muito honrados aqui de estar com vocês. Vocês são filhos abençoados, nós amamos muito, é sempre muito bom estar juntos. A gente sempre se fala, né? Maravilhoso estar com vocês. E é um agradecer prazer. a todo mundo aí também.